A paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Camila Souza. Bom, e nesse vídeo nós vamos finalizar o capítulo 2, é isso mesmo. Nós vamos finalizar o capítulo 2 do livro Limites do Sofrimento, do escritor Silas Malafaia. Ele é pastor, tá, gente? Ele é psicólogo clínico, conferencista internacional e pastor evangélico, tá bom? Esse livro é da editora Central Gospel, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos no último vídeo sobre a largueza na opressão. Se você não assistiu, corre lá e dá uma assistida antes de vir para esse, tá bom? E hoje nós vamos terminar esse capítulo, tá bom? Nós vamos começar então com o tema refugiando-se em Deus, tá? Ele começa falando assim, ó: sabemos que ao longo da nossa vida sempre experimentaremos algum tipo de adversidade ou tribulação. E aí ele discorre tudo isso e ele fala assim, ó: mas não podemos permitir que a angústia se instale, né? É algo que eu venho falando para vocês lá desde a introdução. A gente não pode permitir que a angústia se torne algo habitual, né? Vamos dizer assim, algo que dure toda a nossa vida. A gente não pode permitir que a angústia seja o ponto principal da nossa existência, possa ser o enredo da nossa vida, sabe? A gente viva somente em prol daquela angústia, né? A gente não pode deixar que ela se instale em nós e a gente viva somente por essa situação, somente por essa angústia. E aí ele nos dá um salmo, né, de número 46, que fala assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Ele fala assim, ó: o salmista passava por uma terrível situação. Havia a ameaça de guerras e contendas, mas ele fez de Deus o seu refúgio e sua fortaleza, pois sabia que o Senhor é um abrigo para o seu povo, ainda que tudo à sua volta esteja desmantelando-se. Então, o que ele está falando aqui, que o salmista, ele fez de Deus o seu refúgio e fortaleza. Mesmo que as situações, tudo que estava ao seu redor, dissesse que não. Dissesse que não daria certo. Mesmo que as guerras estivessem vindo, os conflitos, as ameaças, ele colocou em Deus a sua confiança, colocou em Deus, né, a sua total confiança. E ele nos ensina aqui, né, nesse livro, ele nos faz refletir exatamente isso. Que mesmo que as dificuldades, os problemas, todas as coisas que estejam nos angustiando sejam muito difíceis, sejam muito maiores do que a nossa limitação, né? A nossa fé. Possa ser assim, que a gente olhe para todos os lados e não veja a solução, a gente precisa fazer como o salmista Davi que fez de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele colocou e depositou a sua confiança em Deus e falou: olha, Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue, né? Então ele nos ensina nessa primeira parte, esse refugiando-se é exatamente isso. É se refugiar, é se guardar, é se proteger, né, no Senhor. É saber que dentro de todas as situações que a gente passa, nós temos um amigo, um abrigo, um consolo, em alguém que nós podemos nos refugiar, que pode nos ajudar, tá? E aí ele fala aqui pra gente sobre um salmo de número 116, e ele fala assim no começo, ó: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E no final ele fala assim, ó, no verso 10, ele fala assim: cri, por isso falei, estive muito aflito. E aí ele faz a gente prestar bastante atenção nessa conjugação verbal, né, que tá no pretérito perfeito do indicativo, ou que seja, falei em inglês, né? Mas, ou seja, ele tá dizendo assim que o salmista tá falando assim, ó: eu estive muito aflito, mas não estou mais. Deus me livrou.
né? Ele tá dizendo assim, ó, estão todos que tá indicando que tá tudo completamente acabado. Ele tá dizendo assim, olha, eu estive aflito, mas hoje eu não tô mais aflito, porque Deus me livrou. Deus nos livrou, né, das nossas angústias. Quando a gente deposita a nossa confiança total em Deus, quando a gente se refugia de verdade em Deus, a gente entende que toda angústia, toda tribulação, tudo que acontece na nossa vida tem um começo, tem um meio e tem um final, tá? E aí nós vamos... e aí ele vai finalizar esse capítulo falando assim, ó. A gente com o coração apertado devido a problemas com filhos, cônjuge de trabalho. São pessoas que estão decepcionadas consigo mesmo, não acreditam na vitória porque há muito tempo têm enfrentado lutas intensas. Mas essa palavra foi liberada porque Deus quer conceder-lhes um escape, tirá-las da angústia, levá-las para um lugar largo, espaçoso, um refúgio onde elas poderão recuperar-se. E aí ele dá uma resposta que eu achei uma resposta sensacional. Esse lugar é o centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus requer uma confiança extrema em Deus. Estar no centro da vontade de Deus requer de mim e de você um posicionamento. Eu decidi confiar. E eu decidi confiar não só de palavras, mas de ações, de atitudes, sabe? As minhas atitudes precisam falar mais do que as minhas palavras. E aí ele fala assim, ó, então, se você está em Cristo e ainda assim está vivendo um quadro de angústia, porque como a gente viu lá na introdução, a angústia, as aflições, as dificuldades são para todos, né? Justos ou não justos, crendo em Deus ou não crendo, as tribulações e dificuldades são para todos. Ele fala assim, ó, faça como o salmista, clame ao Senhor. E ele fala assim, ó, o Espírito Santo virá em seu socorro, arrancará essa dor da sua alma e encherá seu coração de paz. É por isso que há essa grande diferença entre o justo e o ímpio, porque o justo ele consegue compreender que mesmo na tribulação é possível descansar, é possível ser feliz, é possível sorrir. Muitas pessoas não entendem o porquê nós sorrimos, mesmo diante das dificuldades. É porque nós conseguimos entender que a solução dos nossos problemas está em Deus. E Ele sabe a hora exata e o momento certo de liberar a vitória para nossas vidas. Então nós conseguimos sorrir, porque nós entendemos que quando eu clamo ao Senhor, eu confio nele, eu me refugio nele e eu deposito nele toda a minha confiança. Então esse foi o nosso capítulo 2, nosso encerramento do capítulo 2. Espero que tenha te ajudado em algo. Espero que você consiga realmente depositar a sua confiança completa no Senhor, em palavras e ações, tá bom? Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.